Boa tarde a todos vocês que estão conosco, começando esse início de... É meio-dia já, né? É meio-dia, claro, é meio-dia. Tem muita gente almoçando também, que eu sei. Bom almoço para todo mundo, a gente fica com água na boca das comidinhas do Edu, né? E nós vamos começar o programa de hoje voltando a Fortaleza, a falar dessa tragédia que aconteceu por lá no dia de ontem, 10h30 da manhã, quando o edifício Andréa desabou, edifício de 7 andares. E nós vamos acionar agora a nossa central de jornalismo com o Augusto Nunes, que está a postos. Augusto Xavier, meu Deus do céu, desculpa. Eu não disse que eu estou toda atrapalhada hoje? Menino, boa tarde, seja bem-vindo. Infelizmente a gente nunca tem boas notícias, né? Verdade, Olga, boa tarde. Jornalismo da RedeTV acompanhando essa tragédia que ocorreu em Fortaleza, né, com o desabamento do prédio. Olha, Olga, o número de mortos subiu para 2 na manhã de hoje, depois que o corpo de mais uma vítima foi encontrado. É uma mulher que ainda não teve a identidade revelada. Ela foi encontrada pela manhã com a ajuda de cães farejadores em uma área de difícil acesso do prédio que desabou. O outro morto é um homem de 30 anos que estava em um mercadinho ao lado do prédio. E nós temos novas imagens do momento exato do desabamento do prédio, Olga. São imagens impressionantes que mostram 6 pessoas na cena, uma delas em frente ao edifício na rua e outras 5 pessoas dentro do prédio que desaba em cima delas. Vamos ver. Acompanha aí, Olga, o momento do desabamento. Esse homem que é um vigilante que da rua ali, leva um susto e sai correndo. E aí também, consegue Augusto, escapar. Ali no canto, bem no canto esquerdo da tela, dá pra gente ver várias pessoas ali. E aí a gente já fica imaginando, será que elas conseguiram fugir ou ficaram soterradas? Olha aí, Olga, a gente tem no detalhe, ó. Eu aproximei essa imagem pra gente ver. Ali tem 3 pessoas no momento que desaba. Meu Deus do céu, que terrível isso. 3 pessoas nesse canto e o prédio desaba em cima delas. Augusto, a gente teve mais algum resgate? Quantas pessoas continuam desaparecidas? Antes disso, Olga, deixa eu só te mostrar o outro lado, o lado direito dessa imagem. Olha só, lá 2 pessoas no outro lado do prédio, ó. E o prédio desaba em cima delas. Meu Deus do céu. Eu tenho até vamos fazer um pouquinho mais lento para o telespectador perceber o momento da queda, olha. Aparentemente as 2 pessoas estão ali conversando e vem uma viga, né? Dá pra ver que é uma viga que vem sobre as pessoas. Terrível, terrível. Esse é o tipo de tragédia que não se anuncia. Aliás, a gente quando diz não se anuncia sim, né? Porque a gente viu imagens, né, Augusto? Vocês mostraram aí nos nossos telejornais, nós também mostramos ontem imagens de telespectadores, mostrando as pilastras, as colunas com os ferros expostos, falta de concreto. Quer dizer, estava se anunciando sim que uma tragédia podia acontecer, né? É verdade, Olga. Olha, a gente fica revoltado. Não dá para entender como é que um prédio assim de 7 andares num bairro nobre de Fortaleza não tinha fiscalização, né? E essa tragédia estava anunciada, um prédio totalmente irregular, viu, Olga? Pois é, Augusto. Nem registro não tinha na prefeitura, é um prédio fantasma. A pergunta que a gente faz é o seguinte, quando a gente vai construir, você já deve também ter construído, sem o habite-se, você não entra na casa, né? Você não entra para morar. Como será que eles conseguiram um prédio que não existe, não tem registro, que fiscalização teve essa obra, não é, Augusto? Exatamente, Olga. E olha, Olga, como você perguntou antes também, os trabalhos dos bombeiros continuam aí, né, nos entulhos, por mais 24 horas, vão ficar ouvindo algum sinal de vida para ver se resgatam mais pessoas. 9 pessoas estão desaparecidas, Olga. Por volta das 10 horas da manhã, ali os bombeiros ouviram pessoas assoviando debaixo dos escombros. Então, ainda há esperança. Por isso, os trabalhos de resgate são feitos ali em silêncio absoluto, viu, Olga? Porque a qualquer ruído, ontem, né, Augusto, você viu aquele rapaz, um estudante, estava saindo de casa para ir para a faculdade, mandou uma mensagem para o pai e tudo mais e tal, e aí desabou, ele ficou lá soterrado, fez uma selfie, até mandou para a família. Eu estava ouvindo hoje pela manhã o pai dando uma entrevista na rádio e ele falando, eu achei que era uma pegadinha, não era possível, eu tinha falado um minuto antes com o meu filho, e o meu filho lá soterrado. Então, esse foi um dos resgatados, né, Augusto? Foi sim, Olga. E também os bombeiros se utilizam de cães farejadores nesse momento, viu, Olga?
para localizar os corpos ou os sobreviventes nos escombros, né? Ainda há esperança. Sempre há esperança. Você sabe, Augusto, eu estava fazendo um apanhado do que aconteceu nesses últimos anos. Nós tivemos tantos prédios, muitos prédios. Por exemplo, tivemos um prédio de 7 andares, como esse de ontem, que se desfez em Salvador, quando tivemos 3 mortes. Nós tivemos também um arranha-céu de 30 andares, acho que você lembra disso, lá em Belém, com 5 mortes. Nós tivemos mais um na Zona Leste de São Paulo, com 10 pessoas mortas, mais um edifício com 24 andares, ocupado irregularmente no centro de São Paulo, que pegou fogo e desabou, também com 8 pessoas mortas. Nós tivemos, veja você, quantas construções que vieram abaixo. Na comunidade de Muzema, né, que a gente relatou aqui, nossa, muita tristeza lá na zona oeste do Rio de Janeiro, e eram prédios irregulares. Então, se a gente for buscar na história dos desabamentos, são muitos, né, Augusto? E cadê a responsabilidade de engenheiro, de prefeitura? Ninguém é punido, e olha quantas mortes. Exatamente, é preciso apertar a fiscalização, sim, Olga. Olha, esse prédio de Fortaleza, inclusive, estaria passando por reparos nas colunas e os moradores chegaram a denunciar o péssimo estado de conservação que o prédio estava. Os moradores já tinham medo de que algo grave acontecesse, viu, Olga? Augusto? Nós temos mais uma imagem, Olga. Tem? Mostra lá. Quero te mostrar mais uma imagem de outro ângulo, momento em que o prédio desabou. Dá para ver os portões sendo ejetados do prédio, ó, no lado esquerdo ali da imagem, ó, Olga. Olha, isso. Agora a gente repete para você se situar melhor. O Augusto chamou aí a atenção, à esquerda. Fica atento à esquerda. Olha o carro que acabou de passar, Olga, escapou por pouco. Escapou, ó, é aquela história do milagre, né? É. Meu Deus do céu. Agora, Augusto Xavier, fica aí, não vai embora não, que eu vou acionar. Marcos Druzilli é um especialista em condomínios, Augusto. E ele sempre, semanalmente, está aqui conosco no programa, tirando dúvidas. E tudo isso que está acontecendo aí, em Fortaleza, o Druzilli sempre fala. Então, se você quiser fazer pergunta também para o Marcos Druzilli, fique à vontade aí, tá? O Druzilli está por telefone e não deu tempo para vir aqui ao vivo, né? Druzilli, boa tarde, obrigada por nos atender. Boa tarde, Olga. Sempre um prazer estar falando com você, viu? Druzilli, me diga uma coisa. A gente tem tantos relatos iguais a esse, com muitas vítimas fatais. De quem é a responsabilidade? Porque a gente não vê ninguém ser punido, ninguém preso, a gente não vê nenhum inquérito andando. De quem é a responsabilidade por essas quedas? Olha, Olga, a responsabilidade são de órgãos públicos. Por exemplo, esse prédio, ele tinha alvará de vistoria do Corpo de Bombeiro? Druzilli, você viu que esse prédio é um fantasma? Não existe, não tem registro dele na Prefeitura de Fortaleza? Pois é, exatamente. Então, quer dizer, como é que são os órgãos públicos, a Defesa Civil, que ela tem que ser acionada, o Corpo de Bombeiro tem que ser acionado, a própria Prefeitura, os engenheiros que construíram o prédio. Então, essas pessoas, elas têm... A empresa que estava fazendo o trabalho lá de manutenção é uma empresa homologada ou é uma pessoa que ele emite nota fiscal, ele é regularizado? Tá, sempre eu falo isso, né, Olga, para você. Você falou ainda na semana passada aqui, e muita pergunta sempre de telespectador com relação ao como que eu tenho que me comportar, eu, morador do prédio, de que forma que eu preciso estar atento a tudo. Com o que eu preciso estar atento o tempo inteiro morando em um edifício? Pois se existe um ponto, como estavam essas vigas aí, esses pilares e essas vigas, existe um ponto onde toda vez está tendo manutenção, os carros ficam batendo e você vê os ferros aparentes. Isso não acontece da noite para o dia, isso aí são anos para acontecer isso daí. Não é uma coisa que acontece em 1, 2 semanas, são meses, são anos que acontece isso. Então as pessoas, os moradores têm que ficar atentos a isso e questionar o síndico. O que está acontecendo ali de fato? Pois é, onde é que entra o síndico nessa história? Ele é responsável civil e criminalmente por isso, entendeu? Ele vai ser atuado, ele vai ser responsável por tudo que aconteceu aí no prédio. Uhum. Ele tem que estar atento para isso. Por isso que eu sempre falo, cadê as preventivas? Cadê as manutenções preventivas dos condomínios? As pessoas não fazem, os moradores às vezes acham que é tudo caro, o síndico ele tem que impor isso. E isso é responsabilidade dele, civil e criminalmente. Será que esse síndico... Precisa ver primeiro se tem um síndico lá nesse condomínio, né? Então, se tiver esse síndico, ele é um síndico morador, ele é um síndico profissional, ele tem seguro,
Então, são todos esses itens que tem que ser verificado. Ok. Tá certo. Obrigada, Marcos Druzilli. Até semana que vem, quando você virar o programa para a gente falar mais. Obrigada, tá? Augusto Xavier, nosso repórter tá lá no local da tragédia. A qualquer momento vocês podem voltar no programa, tá? Sim, o Emerson Tchalian está no local, viu, Olga? Está reunindo mais informações para trazer todos os detalhes desse acidente em Fortaleza. Olha, segundo, como você estava falando, Olga, segundo a prefeitura, a construção era mesmo irregular e não existem registros oficiais do prédio. Também não se sabe quem é o engenheiro responsável pela construção. Está aí um absurdo, Olga. É preciso apertar a fiscalização. E quem é que vai fiscalizar a fiscalização, né, Olga? Também tem essa pergunta. Boa pergunta. Quem fiscaliza o fiscal? Sabe, Augusto Xavier, uma coisa que quando acontece uma tragédia dessas, a pergunta que a gente faz é: e o prédio que eu moro, será seguro? Não é essa a pergunta que as pessoas estão fazendo agora? Com certeza é. Como que uma obra, um prédio de 7 andares... Não se sabe ainda exatamente quantas pessoas estavam no edifício. Desaba assim, de repente. Mortes já confirmadas, pessoas soterradas. E aí? Sem alvará, sem habite, sem registro. Quantos outros mais por esse Brasil afora, hein, Augusto Xavier? Pois é, exatamente, Olga. E as pessoas também não devem comprar um apartamento nessas condições que não tem licença, que não tem o habite, né? Que não... É preciso verificar isso para não ser vítima de uma tragédia como essa, né, Olga? Esse prédio foi construído em 1995. Parece que a base dele era uma residência, uma casa que tinha ali. Foi subindo, o prédio foi subindo, Olga, irresponsavelmente. Total irresponsabilidade. Augusto Xavier, muito obrigada pela sua intervenção aqui no nosso programa e pode chamar a qualquer momento. Obrigado, Olga. Até mais. E aí nós temos a cobertura completa deste segundo dia no nosso Rede TV News. Nós vamos falar agora, bom, o nosso repórter está lá, daqui a pouco, quem sabe, ele entra, né? Eu quero chamar a atenção de vocês sobre escorpião. De vez em quando a gente vem aqui com esse assunto e precisa realmente manter os quintais, ver onde as crianças brincam, os quintais precisam estar sempre muito limpos, eles podem se esconder, inclusive, no meio das flores, não é mesmo? Uma menina de 7 anos morreu segunda-feira, depois de ser picada por um escorpião em Franco da Rocha, na região metropolitana de São Paulo. Horas depois de saber da morte da neta, vejam vocês a tragédia dessa família. A avó, de 63 anos, passou mal e acabou morrendo no mesmo hospital. As duas foram sepultadas ontem. Então, muita atenção. O que o escorpião gosta? Ele gosta de pau podre, madeira podre, coisa velha, né? Entulho, sujeira, ele gosta disso, né? Às vezes as crianças brincam no quintal, tem lá um pedaço de pau, uma árvore caída, um pedaço de lenha que ficou lá, apodreceu. O escorpião gosta muito disso, então temos de ter muita atenção, tá? Agora vamos falar, olha, irresponsabilidade é o que não falta. Vejam a irresponsabilidade. O Jorge Lordello tá aqui, meu amigo. Olha isso, Lordello. Dá uma olhada. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada por ter vindo. Prazer. Tem golpe novo na praça? Tem muita coisa interessante. Agora presta atenção nesse motorista, Lordello. Olha só. Ele é de Campinas, tá? Ele foi flagrado por uma passageira jogando. Ele tá jogando no celular. Sabe aqueles joguinhos de celular? Todo mundo sabe, né? Veja vocês. Ele chegou a atirar em um momento. Olha, onde é que tá a mão dele? As duas mãos fora do volante. Para jogar. Ainda de acordo com a passageira, que preferiu não ser identificada, ele utilizou o aparelho desde a saída do veículo do terminal até o lugar onde ela desceu. A cooperativa dos trabalhadores autônomos alternativos da cidade, responsável pela linha, afirmou que assim que o condutor do veículo for identificado, vai avaliar a ocorrência e decidir se o funcionário será advertido, afastado ou, quem sabe, desligado. Se eu tivesse no ônibus, Lordello, eu mandava ele parar, Lordello, e tirava o celular da mão dele. Olga, só para você ter uma noção, Olga, qualquer pessoa que dirige um carro e usa o smartphone, você aumenta em 400% o risco de assalto. Neste caso, o motorista de ônibus, ele está colocando a vida dele em risco, mais a de 30, 40 passageiros e mais o pedestre. Para mim,
Me desculpa, esse motorista não é caso nem de advertência. Uma pessoa sabe que não pode usar o smartphone e utiliza no serviço público, cabe, eu entendo, que é caso de demissão. Demissão. Por justa causa. Por justa causa, sem dúvida. Me desculpe, garoto, deixa pra fazer isso quando você estiver sozinho. Quer se matar? Se mate você, mas não tem o direito de pôr em risco a vida das pessoas. Vou falar dessas 4 pessoas que morreram, outras 2 ficaram feridas após explosões em uma empresa de fabricação de gás. Isso foi ontem, em Boa Vista, Roraima. 3 dos mortos eram funcionários que trabalhavam no setor operacional da empresa. E a 4ª vítima era um cliente. A empresa fabrica gás oxigênio e acetileno. E foram registradas ao menos 3 explosões seguidas. As lojas das redondezas também foram evacuadas. A suspeita dos bombeiros é que as explosões tenham ocorrido quando funcionários carregavam cilindros. Olha o perigo. Ainda não se sabe se a empresa estava com laudos de funcionamento em dia e o prédio corre risco de desabar. Aí a gente sempre tem que se perguntar, esses funcionários estavam bem treinados para lidar com algo explosivo dessa forma? Tivemos aí vítimas fatais. Vamos falar desse grave acidente que aconteceu ontem à tarde em Goiânia, que mobilizou até o helicóptero do Corpo de Bombeiros para o socorro de um motociclista que teve a moto partida ao meio. Meu Deus do céu, olha a violência. Gente do céu. Uma câmera de segurança mostrou aí um momento terrível do choque. O carro passa no cruzamento em alta velocidade e pega a moto em cheio. Falta de atenção mais uma vez. E vamos falar agora da Boate Kiss. Quem esquece da Boate Kiss? Ninguém esquece, né? Os réus pelo incêndio da Boate Kiss irão ao tribunal de júri em março e abril do ano que vem. Em 16 de março de 2020, irão a julgamento o integrante da banda, que se apresentava no dia do incêndio, Marcelo de Jesus, e o sócio da boate, Mauro Hoffman. Já em 27 de abril do ano que vem, serão julgados, segundo o sócio, Elisandro Spor e o produtor Luciano Bonilha. O Ministério Público do Rio Grande do Sul informou que irá recorrer da decisão para que o julgamento seja realizado em apenas uma etapa. No despacho, o juiz explica que a cisão dos júris em 2 partes atende a pedido da defesa. Por que será, hein, Lordello, que a defesa pediu para desmembrar? Eu acho que são muitos réus e talvez a defesa entende que é melhor ele trabalhar numa sessão com menos réus e, eventualmente, você ter um direito maior para a defesa. Só tem um detalhe. A gente cobriu aqui pela Rede TV o caso da Boate Kiss. Sim. E naquela época eu me recordo que o Brasil inteiro começou a fiscalizar as casas noturnas, boates e shows. Só que isso tudo acabou. É mesmo. Quem frequenta a casa noturna, a balada, sabe, entra mais gente do que pode. Você tem sempre uma plaquinha lá, olha, pode tantas pessoas entrar. Você percebe que tem muito mais. E quero fazer aqui, Olga, um alerta para quem mora em condomínio. Em condomínio você tem um salão de festa. Normalmente o salão de festa está estipulando lá 80, 90, 100 pessoas. E recentemente um conhecido meu foi numa festa e contou 150 convidados no lugar que era para ter 80. Infelizmente no Brasil não se respeitam normas. Quando você tem um caso como o da Boate Kiss, num primeiro momento há uma fiscalização e algo mais positivo, mas em seguida volta tudo ao normal, Olga, infelizmente. Infelizmente. Passou o episódio, a tragédia, esquece e vamos embora. Bom, eu tenho várias coisas que eu quero conversar com você e vai dar tempo. Tem de dar tempo. Nossa, já é 12h20. Vamos falar sobre o STF que julga sobre a prisão em segunda instância? Sim. Agora, amanhã. Sim. Nessa, Lula pode sair? Olha, é o julgamento, na verdade, nos últimos anos mais esperado. Por quê? Nós temos no Brasil uma decisão do Supremo que disse o seguinte em 2016. O condenado em segunda instância pode ir para a cadeia, mas não diz poderá ou deverá. Ficou uma coisinha aberta. O que eu quero dizer? Nós temos hoje pessoas que foram condenadas em segunda instância e que estão presas. E pessoas condenadas em segunda instância que estão soltas. A pergunta que eu faço, é justo isso? Por que alguns estão presos e outros estão soltos? Então a lei, a decisão do Supremo de 2016 trouxe uma insegurança. Bastante. Porque as pessoas não sabem. Tem gente que está se perguntando o seguinte, mas isso sendo votado e aprovado, quanto? Quase 200 sairiam da cadeia.
Será que isso vai acontecer? Bom, a gente vai aguardar. Me fala do Moro, que fez um acordo com a Fiesp para capacitar ex-detentos. Que projeto é esse? Eu acho bacana. A gente sabe que toda pessoa que está cumprindo pena, o ideal era ela se ressocializar. De verdade, né? E não ser jogada dentro de uma cadeia, como a gente sabe que não recupera ninguém, né, Lordelo? Agora, a melhor maneira de você voltar para a sociedade é trabalhando. E eu entendo que essas pessoas precisam aprender pequenos ofícios, Olga. Aqui no Brasil, você vai encontrar muita chance de trabalho quando você sabe pintar, sabe consertar um encanamento, alguma coisa de eletricidade. Isso a pessoa consegue sobreviver dignidade, e manter a sua família. Então a Fiesp, junto com essa parceria com o Ministério do Moro, eles querem fazer o quê? Os presos que desejarem receber essa capacitação vão receber uma capacitação e o mais importante, essas pessoas irem trabalhar. Porque, infelizmente, hoje a pessoa sai da cadeia e ela já volta a trabalhar no crime. Exatamente. A reincidência é muito grande. Já sai de lá com o trabalho garantido. Lordelo, já se sabe como que isso seria feito na prática? Não, ainda não. Foi assinado um termo. É apenas uma proposta. A gente sabe que não é fácil. Não. A gente sabe que não é fácil, mas tudo na vida é um começo. Eu sempre digo que o trabalho enobrece. Você que está desempregado, muitas vezes procurando emprego na sua área e você não consegue, se você optar por fazer um curso pequeno e rápido, Olga, você consegue às vezes consertar um computador, você consegue às vezes fazer um trabalho de casa, onde muita gente não sabe, eu na minha casa, Olga, a gente contrata gente para fazer pequenos concertos. Sim, claro. E a pessoa cobra um determinado valor, eu fico contente, a pessoa vai sustentar a sua família. É o eletricista. É muito importante. Aliás, jardineiro. Sim, quem quer ser honesto e trabalhar direitinho, a gente sabe que tem resultado. Agora, presta atenção, que eu fiquei muito preocupada com essa notícia que o Lordelo vai explicar pra gente. Qual é o golpe do hospital, da UTI? Que história é essa? Olha, Olga, eu quis vir no seu programa principalmente para falar de 2 golpes. Esse é o primeiro. Tá. É o golpe do hospital e tem o golpe do motoboy delivery, que eu vou falar daqui a pouco. Tá. Que é uma coisa que está invadindo o Brasil. Vamos lá. O golpe do hospital é um golpe que está tirando muito dinheiro de gente que está com um parente hospitalizado, geralmente em hospital particular, Olga. Como é que é aplicado esse E como golpe? é que funciona? Então, a situação, nós levantamos alguns casos e como é que funciona o modus operandi dessas quadrilhas. Você tem um parente que está hospitalizado. Ok. O seu parente está lá, ele está acamado, muitas vezes na UTI ou foi para o quarto. O que acontece? Alguém dentro do hospital pega essas informações, pega o telefone dos parentes e uma pessoa, Olga, se passando, Olga, por funcionário do hospital, liga para o marido, liga para a esposa, liga para um filho e diz, olha, eu sou aqui do hospital, seu pai está hospitalizado. Ah, pois não, aconteceu alguma coisa? Não, não aconteceu. Só que nós precisamos fazer um exame muito rápido e o seu convênio médico não está autorizando. Então, nós queremos saber se você pode fazer uma transferência bancária agora, porque sem esse exame pode até correr risco de morte. Naquele momento, você recebe um telefonema de uma pessoa que sabe o nome do seu pai, o nome do seu filho, o nome da sua esposa, sabe onde está internado, sabe da gravidade e a pessoa faz o quê, Olga? A pessoa entra no smartphone e fala, me dá o número da conta e já faz a transferência. Esse caso aqui, ele transferiu R$7 mil pro bandido. R$7 mil. Eles pegam na fragilidade de quem? Dos familiares, que quando você está com alguém hospitalizado, todo mundo sabe que você está na sua casa ou trabalhando, preocupado. Lógico. E quando a pessoa te liga e fala, olha, o convênio não está querendo autorizar aquele determinado exame, que às vezes realmente acontece, você precisa discutir com o convênio. Mas eles criaram um golpe. Agora, eu quero dizer e até dar um alerta para você que está assistindo o programa da Olga e que já passou por isso. Olga, de quem que é a culpa? A culpa é do hospital. Os dados estão dentro do hospital, no RH, na recepção, ou seja, na área administrativa. Como é que essas quadrilhas estão conseguindo os dados do hospital? Boa pergunta. Como? Porque são dados confidenciais. Não, são dados confidencialíssimos. Pode ter um cúmplice lá dentro? Não. Com absoluta certeza, é alguém dentro do hospital, às vezes um prestador de serviço que embute lá um pendrive e chupa aqueles dados, ou algum funcionário que trabalha lá e com índole criminosa repassa o quê? Quem é um parente enfermo, quem é uma pessoa que não está naquele exato momento no hospital e eles estão conseguindo fazer esses depósitos de 5, 7, 10 mil, 12 mil reais, porque na hora do sufoco,
Olga, até quem não tem dinheiro arruma dinheiro. Arruma. Isso é verdade. Principalmente quando você fala de saúde, Sim. problema de doença. Você, sabe, você se vira para conseguir se você não tem. E o Felipe, aqui no caso, caiu no golpe, além de estar vivendo um problema de saúde na família, né? Vamos falar do engenheiro. Aliás, é uma história que eu também Posso falar o segundo golpe? Você quer deixar para mais tarde? Pode falar. Importante, você gosta de pizza principalmente, presta atenção. Olga, hoje a mania do brasileiro é fazer o quê? Você fazer compra delivery para receber em casa. É mais barato. Principalmente uma pizza final de semana, hein, Lordelo? As pessoas estão sanduíche, todo mundo pede. E o que aconteceu? Nós estamos tendo um golpe feito por motoboys, alguns motoboys que trabalham, entre aspas, legalmente. Ou seja, eles estão trabalhando numa determinada empresa e vão entregar, como a Olga bem disse, uma pizza. Olga, eles têm a maquininha de débito da empresa, que é a maquininha correta, só que eles carregam uma segunda maquininha, que não é a máquina da empresa. E sabe o que eles estão fazendo, Olga? Eles pegam o visor da máquina e trincam aquele visor para você não verificar o valor que foi digitado. Eles quebram aquele vidrinho ali. É o acrílico, né? Eles quebram aquilo. Só que tem um detalhe. Quando a pessoa recebe a maquininha, infelizmente, tem gente que nem confere o valor. É verdade ou é mentira, Olga? Não, é pura verdade. Tem gente que na pressa... Não, como a gente estava falando até antes de entrar no programa, ele falou assim, de repente você está lá de pijama... Com fome. Com fome. Você não vai pegar a maquininha e ficar vendo ali. E ele chega, né, porque tem toda uma história, né? Ele chega, diz que sofreu um acidente, que a maquininha caiu no asfalto, que quebrou. Aí você, sensibilizado, trabalhador, entregador de pizza, com fome, às vezes está meio que chovendo, diz, poxa, tadinho, vamos, bora lá. Nem olha, na boa fé. E olha, eles estão colocando de 2 a 3, 4 mil reais. Por uma pizza? Por uma pizza. Você clica a sua senha, já caiu dinheiro nessa maquininha do malandro. Do malandro. E o pior que eu descobri, Olga, olha que curioso a imaginação desses bandidos. Aí quando ele sai de lá, ele pega a maquininha da pizzaria, com um cartão aberto com o nome de terceiro, ele faz o pagamento. Ele paga direitinho a pizza. Para não dar uma bandeira na hora para o dono da empresa onde ele trabalha. Só que, olha que interessante. Imagina se ele fizer 3 golpes por dia de 3 mil, são 9 mil. Criatura. Ele trabalha 10 dias, são 9 mil. Aí ele vai embora da pizzaria. Não, se ele trabalhar entregar uma pizza por dia com esse valor. Ele vai embora. Ou seja, dica de segurança muito importante. Veja, quando você entrega o seu cartão para colocar na maquininha, o que vai acontecer? A pessoa vai fazer a operação e colocar o valor. Antes de teclar, pelo amor de Deus, olha a maquininha, confere o valor. Tá escuro, seja em qualquer circunstância. Tá escuro na hora, pega o seu celular, liga a luz e olha. Se porventura você não conseguir enxergar o valor, você fala, não quero mais a pizza, hein? Não quero a pizza. Eu não aceito colocar minha senha com um visor com problema. Pode devolver a pizza ou me traz outra máquina. Então você tem que conferir. Na hora de você digitar a senha, tem gente que também acha impressionante. Olga, digita na frente da pessoa. Espera um pouquinho. Faz a cabaninha. Pede para a pessoa afastar. Você lembra, Lordelo? Eu queria que você, telespectador, vai lembrar disso. De tanto Lordelo falar, de tanta tragédia acontecer com o seu cartão de crédito, nós mudamos um pouco esse hábito. Mas, por exemplo, você chegava no posto de combustível para abastecer. Aí um posto que sempre você abastecia e tal, você entregava o cartão pro frentista, ele ia lá dentro e trazia a maquininha para você digitar. Isso a gente já melhorou. A gente não está mais fazendo isso. Sim. Agora, isso que você falou, ainda a gente faz. Não faz. E eu vou te dizer digita na frente. Olga. Pode ser um malandro? Tem gente muito honesta e trabalhadora? Claro que tem. Mas tá cheio de malandro por tudo que é lugar. Olga, vou dar um toque. Restaurante, boate, casa noturna e balada. Você fez um gasto de R$120. O garçom vai e coloca mais um 0. Acabou. Virou 1.200. Você teclou a sua senha, não tem mais como reclamar, Olga. Então, na hora de pagar, a maquininha é algo que você tem que prestar muito atenção. E a última dica da maquininha, Olga, quando você recebe o seu cartão de volta, a pergunta para o telespectador é, você confirma se o cartão é seu? Ou você já pega e guarda na bolsa, Olga? Ah, é verdade. Já vi que você não ele olha. É ótimo. Já vi que você não olha, Olga. Tem que olhar, Olga. Se o cartão é meu. O terceiro golpe que eu quero falar é o golpe da troca do cartão. Então, peraí.
segura aí, segura só um minutinho, que o Lordelo vai dar agora mais essa dica do nosso cartão de crédito. Eu me encaixei de não olhar, quando me devolve o cartão, eu não olhar se é o meu. Qual é o próximo cuidado? Vamos lá. Olha, o golpe da troca de cartão é uma malandragem tremenda, pode acontecer em qualquer comércio. Como é que funciona, Olga? Quando você tira o cartão e dá para essa pessoa, ela vê que o seu cartão é da bandeira X. Como ele tem no bolso diversas bandeiras, ele já pega numa das mãos o cartão da mesma bandeira que o seu. Aí ele faz o quê? Coloca o seu cartão direitinho, te entrega a maquininha, ele vai verificar a senha que você digitou e quando ele retira o seu cartão, ele é como se fosse uma mágica. Ele retém o seu cartão e dá o cartão roubado. O cliente desavisado pega o cartão, guarda na carteira. E sabe o que vai acontecer? Imediatamente ele vai passar o seu cartão com a senha e vai estourar o seu nome. E o pior, a vítima do golpe da troca de cartão, na próxima compra, quando você der o cartão, os caras vão falar, pera um pouquinho, esse cartão é roubado. Então, pessoal, quando você receber o cartão de volta em qualquer compra, pode ser numa padaria, num restaurante, aonde for, pegue o seu cartão, confira o nome e guarde, porque se for o nome de outra pessoa, você pode ter certeza que não é um garçom, é um bandido travestido de garçom. Boas dicas sempre com o Lordelo aqui, não caia na roubada e a gente tem de levar isso para o resto da vida. Lordelo, quero falar com você sobre essa polêmica toda do jogador Ralf do Corinthians, que atropelou um idoso, tem umas imagens aí na internet, enfim, me conta, como é que tá essa história? Olha, o jogador Ralf se envolveu num rolo desgraçado, principalmente não só por causa da imagem dele, mas porque neste acidente, um senhor de idade com problemas auditivos que estava na calçada, Olga, foi atropelado por um carro de luxo grande e esse senhor, coitado desse senhor, teve a perna quebrada e está hospitalizado. O que aconteceu? Num carro de luxo que é de propriedade do jogador do Corinthians, o volante Ralf, eles vinham andando por uma rua no bairro do Tatuapé em alta velocidade, o motorista perde um controle, Olga, você não vai acreditar. Ele entra dentro de uma casa, dentro de um estacionamento de uma casa, só que houve anteriormente o quê? O atropelamento do quê? De um senhor de idade que está hospitalizado ainda. Mas o que aconteceu? Os ocupantes saíram do carro. O Ralf garante que ele não estava dirigindo. Quem se apresenta como motorista é um homem que alega que é segurança e também motorista do Ralf. Tá, mas se conseguiu-se saber com toda certeza quem estava no volante ou não? Vamos lá. Essa pessoa se apresenta como motorista. O delegado de polícia daquela região, para ter certeza e com uma certa desconfiança, solicitou a perícia técnica de São Paulo para ir no local. O carro não foi retirado, ficou lá dentro daquela casa toda arrombada e os peritos foram lá e fizeram diversos exames. Um deles, e o principal, é a coleta de digitais no local onde estava quem dirigia aquele carro. Agora os exames estão passando pelos processos dentro da criminalística e eu acredito que em breve a Polícia Civil de São Paulo vai poder dizer se é verdade ou é mentira que aquela pessoa que se apresentou era o motorista. Bom, é uma história em capítulos que a gente ainda não tem o final, né? E com o Dr. Lordelo falando sobre alguns casos muito barulhentos. Eu quero que você me fale agora sobre a história do engenheiro Flávio Rodrigues, que morreu esfaqueado, que é o enteado do prefeito lá de Manaus. Como é que tá essa história, hein? Olha, confuso isso, né? Olha, um rolo desgraçado. Sabe por quê, Olga? Um corpo é encontrado no matagal. Essa vítima estava sido apresentada à polícia como uma pessoa desaparecida e encontra esse corpo no matagal. Isso já aconteceu em São Paulo, em um monte de lugar. São crimes que acontecem dentro de casa ou dentro de condomínio e depois querem sumir com o corpo, abandonando no matagal para dizer que houve um latrocínio ou um homicídio. Mas vamos lá. Olga, hoje em dia nós vivemos num país onde nós temos duas situações que ajudam a polícia a esclarecer crimes. Uma delas é o celular. Hoje, praticamente tudo é flagrado pelo celular. Né? O outro detalhe é o quê? São câmeras de segurança. Câmeras de segurança privadas de casas e condomínios e câmeras públicas que estão na rua.
Outro detalhe que pouca gente sabe, a polícia tem esclarecido crimes por causa dos radares. O radar aponta onde está um carro, Olga. O radar às vezes mostra quem estava dirigindo um carro. E a polícia de Manaus rapidamente consegue apontar uma pessoa que teria confessado esse assassinato dentro de um estacionamento de um condomínio. Só que a polícia desconfia que o crime se deu dentro da casa. E quem mora lá é o enteado do prefeito De Manaus. de Manaus. E aí o que acontece? Nessa casa parece que tinha bastante gente. Tinha uma festa. Tinha uma festa, só que lá a polícia foi e não encontrou mancha de sangue. Então há uma suspeita que possam ter lavado o local, assim como aconteceu no caso Isabela Nardoni. Pois é, mas tem como descobrir se o ambiente foi limpo, foi lavado? Não Vamos tem? lá. Olha, o caso Isabela Nardoni, que a gente cobriu aqui, Olga, pela Rede TV, intensamente. Todo mundo sabe que o casal Nardoni, quando joga a criança, eles ficaram por 2, 3 minutos com pano lavando todo o sangue. Porque o sangue vinha da porta até a sala e depois um pouquinho até o quarto. Eles lavaram tudo. Ok. O delegado de polícia daquela região desconfiou, chamou a perícia e a perícia tem um equipamento, Isso. porque uma coisa que pouca gente sabe, o sangue humano, quando ele é derramado em qualquer superfície, você pode limpar, mas fica uma mancha. Fica uma Você pode marca. não ter, a olho nu você não vê enxerga a olho nu. mancha do sangue. Olga, você não vê, impressionante. mas eles vêm com uma máquina, é uma luz especial e depois é feita uma fotografia e a perícia vai apontar para o delegado. Dá uma olhada aqui, doutor. Olha o rastro de sangue. A gente já viu fotos, claro, você também, com certeza, né, telespectador? Fica uma mancha meio que luminosa, meio um azul luminoso, né? O equipamento que inicialmente você esborrifa um determinado substância, que é o luminol. O luminol. Você joga o luminol, depois você vem com uma luz negra e depois o perito vai constatar e tirar fotografias. Ou seja, quando a perícia é bem feita e rapidamente feita, você pode limpar, pode fazer o que você quiser, que a polícia vai poder dizer, pera um pouquinho, tem mancha de sangue E lá aqui. em Manaus não se fez isso? Foi feita a perícia, estão aguardando o resultado, porque eu acho muito estranho, se numa casa onde você tem uma festa, há também indícios que as pessoas ali, teria gente que usa drogas e bebida, e uma pessoa foi morta fora da casa, e o pior, o carro que tirou o corpo e jogou no matagal era da prefeitura. Nossa Sabia Senhora. disso? Não. Da prefeitura. As câmeras levantaram. Um carro da prefeitura. Ou Que seja, coisa. um caso rumoroso. A gente sabe que esses casos demandam algumas semanas para o delegado fechar o cerco, Isso. montar o quebra-cabeça e apresentar se é realmente um culpado apenas a ser indiciado ou se vai pedir a prisão de mais gente. Doutor Jorge Lordello, sempre é muito prazeroso ter você aqui, meu amigo. A gente relembra os velhos tempos, É né? verdade, A gente adoro está tá tão aqui. saudosista. A gente fica velho e fica saudosista, Adoro. né? O canal do YouTube é Não Cai na Roubada. Queria fazer 2 convites. O meu canal Faça. no YouTube aqui na Rede TV está bombando. Só você entrar no YouTube. Tá lá no Não vídeo. caia na roubada. Tá. E o meu programa aqui na Rede TV, todo sábado, às 10h05, Operação de Risco. Te aguardo sábado agora. Que horário? 10h05 10h05 da noite. da noite. Todo sábado. Sim. Que, aliás, está sempre ótimo. E esse episódio agora, para quem gosta de emoção e perseguição policial, tá eletrizante. Vou estar ligadaça 10h05, sábado, no Dr. Lordello. Obrigado, Não Olga, demore pelo tanto para convite. voltar. Sempre Virei é tão bom ter sempre você aqui. aqui. Obrigado. Por que a gente gosta? Porque entende, né? Obrigado. Sabe tudo. Obrigadíssimo, meu amor. Daqui a pouquinho a gente vai falar uma coisa muito importante. Nós estamos vivendo Outubro Rosa, né? Então a gente eu tenho uma pessoa que fez a cirurgia, que fez a mastectomia, tem um personagem para contar essa história pra gente. Agora imagine você poder levar toda a sua família. Agora eu recebo aqui a doutora Tatiana Moura, também trouxe com ela a Elaine Cristina Berenguer. Exatamente. Você que fez a cirurgia, minha linda? Fui eu. Obrigada por vocês terem vindo. Prazer estar aqui, Olha viu? aqui, isso aqui é silicone. É isso. Obrigada por Tudo você bem. ter vindo. Bom, a gente está em pleno outubro, e outubro é mês da gente falar, mas não devia ser, a gente tem que falar o ano inteiro, né? sim. Exatamente. O ano inteiro a gente precisa falar de câncer de mama. Sem dúvida. Elaine, me conta como é que você descobriu o teu câncer. Pode afastar o copo, assim, pode colocar a mão em cima da mesa, fica à vontade. Isso aconteceu comigo em 2010, em junho de 2010. Eu fiz os meus exames de rotina, Fez mamografia? mamografia, Na mamografia que você ultrassom
Não, aí é uma novidade. Não, no ultrassom é que acusou. Eu fiz ultrassom, mamografia, voltei para casa, dispensada pelo médico, ok. E 15 dias depois eu voltei por uma cisma e pedi uma complementação. Eu perguntei se existia a intuição feminina. E aí você estava com câncer? E aí eu pedi o que mais podemos fazer. Ele fez, então, uma ressonância magnética e deu na mama direita, que era uma mama que nem era investigada na época. E aí você operou, você tirou toda a mama? As duas. As duas. Doutora Tatiana, quando a gente fala de mamografia, e aí depois em ressonância, as mulheres com certeza ficam preocupadas. Pô, mas e aí, a mamografia está resolvendo ou não está? Então, todo exame tem seus falsos positivos e seus falsos negativos. Todos. Ultrassom, ressonância, todos. Então, quando a gente faz uma mamografia e vem negativa, e quando a gente pede alguma complementação, você pode ter achados positivos nessa complementação, né? Então, na verdade, o exame físico, ele é o mais importante, que é a palpação diária, porque a evolução da paciente é importante. No caso da Elaine, que é a nossa colega que está aqui, ela sentiu o nódulo, né? E que nos exames não apareceram. É aquela história silenciosa, né? Exatamente. Você colocou esse tipo de silicone na reconstrução? Coloquei nas duas mamas. Isso aqui já é feito pelo SUS, né? A reconstrução de mama? Sim. Já é. Hoje, sim. Se você não sabia, foi inclusive uma lei de Michel Temer. Deixou algo importante. Ele que assinou. Então, já desde dezembro do ano passado, você pode fazer a reconstrução da mama. E você fez, você se sente segura? Muito, 8 anos depois. Que maravilha, que já maravilha. Já está na hora de trocar, inclusive. Já estamos aqui numa conversa. Numa conversa para trocar a prótese. Tá na hora de trocar. A mulher que tem prótese, que faz, por exemplo, uma mastectomia como a Elaine fez, pode amamentar? Não. Não, aí não pode mais. Não. Aí não tem como. Não tem mais tecido, né? Não tem mais. Não tem mais tecido para produzir leite. Agora, a paciente que não teve câncer de mama, que usa prótese de mama, se ela for produzir leite, ela vai amamentar de qualquer forma. Mas aí a gente tem os bancos de leite, né? Porque tem mulheres que acabam tendo de fazer mastectomia antes de ter filhos. Jovens, né? Mas também depende da continuidade desse tratamento. Aí interrompe, né? Sim, também tem isso. Vou voltar aqui, estou falando com a doutora Tatiana Moura, cirurgião plástica, e também com a Elaine Cristina Beringer. Você teve casos de câncer na família, Elaine? Tive. Quem? Tive sim, meu avô, a irmã dele, meu pai, mas câncer de mama não. Agora, me diga uma coisa, doutora Tatiana, qual é a técnica para reconstruir a mama? A técnica vai depender primeiro do defeito. O que é o defeito? É a mastectomia. Que forma Tira foi feita? tudo. Então, se é uma mastectomia total, se é uma mastectomia parcial, se vai envolver os músculos, se tem linfadenectomia, que é a retirada dos linfonodos. Então, o cirurgião plástico vai planejar a reconstrução a partir do defeito, né, que foi gerado com a retirada do câncer, né? E também com características da paciente. Então, por exemplo, uma paciente que é muito magrinha, a gente perde, às vezes, a chance de fazer a reconstrução com o tecido dela mesma, que seria, por exemplo, o tecido do abdômen. Né? Então, se a gente não tem então excesso... não é só colocar uma prótese. Não. Olha lá, gente, a minha ignorância. Eu achei que só colocava uma prótese dessas aqui, reconstruía a mama e pronto. Pega tecido da paciente. Exatamente. Pra por onde? Se o mastologista, o cirurgião oncologista, tirou pele da mama, eu preciso de pele. O teu caso foi assim? Não. 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 Então, ela preservou pele, né? Então, se tem falta de pele, tem duas formas que a gente pode fazer. Se a reconstrução é imediata, ou seja, no mesmo dia que tirou a mama, a gente vai precisar de um pouco de pele. Então, eu posso tirar das costas, no retalho de músculo grande dorsal, posso tirar do abdômen. E tem uma técnica também que tira de um tecido da perna. Mas, enfim, oncologista e cirurgião plástico trabalham juntos nesse momento. Os dois, as duas linhas. Nos casos de paciente que a gente vai fazer reconstrução tardia,
Ou seja, depois... Ah, depois de alguns anos, a mulher. Isso. Porque tem mulher que não quer saber, né? Fica tão traumatizada que não quer saber de fazer a reconstrução logo, né? Isso. Você fez quanto tempo depois? Na mesma Ela hora. fez. Tu fez Retirou na e hora. colocou no mesmo dia. Mas aí não foi pelo SUS, teve que pagar. Ah, naquela época não tinha SUS ainda. Porque a questão da reconstrução agora pelo SUS, ela é de dezembro do ano passado, é recente, né? Na verdade, sim, tem muito hospital-escola que a gente já fazia reconstrução mamária pelo SUS, né? Aham. Por exemplo, o Hospital das Clínicas, há muitos anos a gente realizava, sim, essa reconstrução. Agora, o grande problema é a fila. Exatamente. Este é o grande problema do Brasil. Encerrando aqui minha conversa com a doutora Tatiana Moura, com a Elaine, e a gente deixou para fechar sobre a auréola. Porque reconstrói, né, o Sim. peito, você não fez a auréola. Não fiz. E também não vai fazer. Ai. E fica feliz, pronto. Ah, você sabia que tem tatuagem, né? Tem. Tem artistas que fazem tatuagem. Tem. É recomendada a tatuagem, doutora? Eu acho uma ótima opção. Uma ótima. Porque assim, como que a gente faz sem tatuagem? A gente pega um pedaço de pele mais escura, por exemplo, a pele da virilha, e enxerta na região que seria da areola. E a gente faz o mamilo usando um pouco do tecido ali da região. Você faz o mamilo. Vocês são pra ficar- artistas? São. Não são, Elaine? São. Eu Para creio ficar que sim. elevadinho, né? E aquela pele mais escura em volta enxertada. Então tem que fazer um procedimento cirúrgico para fazer areola, às vezes mais de um. Como é que é o nome correto mesmo? Areola. Areola? A auréola é Auréola. do anjinho. Nossa, Areola. que Ah, burra que eu então, sou. olha, eu já Você tinha- sabia, Celso Savano? A areola, do peito é a areola. A auréola é o que eu tenho na minha cabeça aqui, todo mundo santo aqui, tá, gente? Bom, ela estava me falando, você tem 30 segundos para me explicar. Isso. Como é que é a história da prótese expansora? É um tipo de prótese que ela tem um pouco de silicone e uma válvula que a gente injeta o soro e vai expandindo. E essa é definitiva. Então, depois que você acabou a expansão, você pode deixar essa prótese expansora no paciente já para reconstrução. Tá. Eu coloco aqui a prótese e você vai injetando. Isso. Uma vez por semana? Uma vez por semana. Vai injetando líquido. Soro. Soro. Depois disso, Que a gente chegou no volume final, ela fica. fica. Não precisa trocar. Agora, tem um outro tipo de expansor que a gente troca pela prótese definitiva. Ok. Qual que é o seu endereço, doutora, no Instagram? Arroba doutora DRA _ Tatiana Moura. Doutora Não, ponto, underline né? Tatiana Esqueci. Moura. E o seu quer divulgar também? Não. Instagram. Não. Beijos, obrigada. Obrigada. Por terem Obrigada. vindo. Obrigada. Amanhã a gente vai fazer um ultrassom de tireoide aqui no estúdio, tá, gente? Bem interessante, que é um assunto que a gente precisa cuidar, tá bom? E vamos passear comigo de carona com a Olga amanhã. Acabou o programa, gente. Super beijo. Até amanhã, boa tarde.